Vimos no vídeo anterior sobre a necessidade de ter uma estratégia, ter ferramentas para produzir uma aula, um sermão, para escrever uma coisa e também para conversar. Essa estratégia que nós levantamos lá para a geração do conteúdo, eu já passei para vocês algumas dicas. Mas eu quero ser agora mais específico neste processo de gerar conteúdo e quais são os passos e quais são as ferramentas que a gente vai usar para fazer isso. E eu vou chamar esse segundo vídeo de Delimitando o Texto. E vou fazer isso porque há uma necessidade de termos regras, ferramentas e estratégias para saber usar um texto bíblico. Nós temos que delimitar a unidade temática. O texto que vamos trabalhar deve ser uma unidade temática, nem tão grande, nem tão curta. E nós vamos dar aí alguns exemplos para vocês de como isso se faz. A unidade temática é uma porção da Bíblia que tem uma mensagem completa ou tenha lições completas. Vou pegar aqui um exemplo muito conhecido. O Salmo 23. Primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí eu tenho uma mensagem completa. Mas se eu pegar um pouco mais, um texto um pouquinho maior no próprio Salmo 23, você vai ter outras lições nesse texto. E estas lições, ele me leva para águas tranquilas, ele me põe em pastos verdejantes, e eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho várias lições se eu tomar o texto todo. E eu quero aqui deixar alguns conselhos para vocês de como, vamos dizer assim, delimitar o texto. Primeiro, quase sempre os títulos entre os versículos que não fazem parte do texto original delimitam uma unidade textual. Quase sempre. Há exceções. Há uns textos que botaram aí no meio, há uns que eles não puseram, mas a grande parte destes títulos inseridos no texto delimitam uma unidade textual. Segunda, verifique se a unidade tem relação com o texto anterior, o contexto. É impressionante como tem gente que pega textos e começa a falar sobre eles e eles são conclusão de um pensamento que vinha vindo antes. E nós vamos ver aí alguns exemplos. E eu vou citar um para vocês, que é assim, todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho. Começa com um porquê. Porque é a conclusão do que ele tinha dito. E quando se prega esse texto sem considerar o contexto, corre-se o risco de dizer abobrinha. Ele é porque ele é uma razão para aquilo que ele vinha explicando. Se esse texto não tivesse o porquê e começasse Deus amou o mundo de tal maneira, aí teria uma mensagem nele, sem relação com o anterior. Mas esse porquê estabelece. Identifique quem é o personagem central do texto. Depois, identifique os ouvintes ou receptores do texto. Vamos aí mostrar alguns exemplos para vocês. Uma vez definido o texto e a unidade textual, você passa para o próximo nível. Qual é o próximo nível? Colocando o texto no contexto. E para a interpretação adequada de um texto, deve-se considerar o contexto em que ele é colocado, o que eu acabei de falar do João 3,16. Veja aqui, identificando os receptores. Nessa unidade, é claro, olha lá, meus irmãos,
Identificando o autor, muitas vezes você tem que ir para o início da carta do Evangelho, do Salmo, para saber quem é o autor. Não está ali no texto que você está, mas você tem que ter mais informações, tem que pesquisar para saber quem é que está escrevendo. E aí você tem, então, portanto, esse portanto é um olhar para trás, ele também está concluindo um raciocínio iniciado no capítulo 11 de Romanos e que agora ele está concluindo no 12, 1 e 2, segundo a nossa tradução, na linguagem de hoje, a nova tradução. Isso está nas outras versões também. E veja, ele põe os receptores, são meus irmãos. Esses irmãos são quem? Os de Roma? Sim. São os que leram a carta? Sim. Somos os que estamos lendo a carta? Sim. Se aplica. Se aplica a nós. Vamos ver. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, digo eu a todos vocês. Tá. Esse todos vocês já tem que buscar para quem que ele estava dizendo. O 12, 3 até a 5 vai mostrar que aquilo que eu disse, os leitores de Roma, os leitores da carta e nós os que estamos lendo hoje. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele. Vamos lá para esse texto aqui. Primeiro, identificando o autor. Neste caso, temos aquele que fala, Jesus. Mas aquele que fala não está falando para nós aqui, não é a voz de Jesus que eu estou escutando. Aquele que fala está sendo trazido a fala de Jesus para mim através do evangelista que escreveu, que é Mateus. Então, o que eu tenho aqui é a fala de Jesus mediada por Mateus. E Mateus tem a sua leitura, Mateus tem a sua característica, e Mateus tinha um propósito inicial para quem é que ele estava escrevendo. E veja só o seguinte: quais são os receptores? Está lá. Grandes multidões, a multidão, lhes falou. Então, o primeiro trecho de 1 até 3, ele vai citar multidões, toda a multidão, que lhes falou. Só que no versículo 10 tem o início de uma nova unidade textual. Veja, ele começa com então, e esse então muda o cenário. Ele estava falando com as multidões, agora ele está falando com os discípulos. Ou seja, os receptores, o universo para quem ele estava falando, diminui das multidões para os discípulos. E isso nós temos que ter claro. Eu não posso pegar o texto de 1 até 15, 18, seja lá o que for, e pensar que ele está falando tudo a mesma coisa. Veja, nós temos dicas para entender os ouvintes. Na leitura que você faz, identifique as palavras de transição. Pois, então, logo, assim, depois, por quê? Porque estas palavras inserem uma nova unidade e essa nova unidade pode ter outros destinatários ou outros receptores do texto. E para você ver isso, dá uma olhada lá em Mateus 5, capítulo todo. E perceba no capítulo as frases que se empregam para mudar de assunto e há uma que é a mais recorrente. Qual é? E você vai perceber e começa a treinar a sua mente agora para prestar atenção nessas palavras de transição. Então, logo, depois, porque essas palavras iniciam uma nova unidade e podem também iniciar um novo círculo de ouvintes.
Nós vamos agora para o terceiro vídeo. E nesse terceiro vídeo, mais dicas vou estar passando para vocês poderem aprimorar a leitura e buscar estes elementos que estamos mostrando para vocês. Que Deus nos abençoe.